Bem-vindo ao Mesh Responde, o canal para você esclarecer suas dúvidas de projeto de subestação, estudos de proteção, montagem de subestação ou qualquer dúvida que você tiver sobre sistemas elétricos. Pergunta de Maria José Silva. Professor, uma dúvida de iniciante. Em 54.02 é mostrado uma planilha onde o TC é de 200 A para 5 A. Eu pensava que esses 200 A seria a corrente máxima no primário do TC, mas vejo que estou enganada, pois suporta até a corrente de curto-circuito, que no caso são 3.698 A. Poderia explicar melhor? Parabéns pelo excelente trabalho, pretendo fazer curso sobre subestações com vocês. O número que ela falou, 54.2.02, provavelmente é um tempo de algum vídeo que ela estava vendo nosso. Bom, ela diz aqui, referente àquela uma corrente que ela viu nesse vídeo, que era de 200 A, e ela pensou que o TC só suportava essa corrente. Essa corrente que vem no TC, que a gente fala no primário, por exemplo, 200 A para 5 A, quer dizer que 200 A é uma corrente de regime contínuo do TC. Só que os transformadores de corrente, eles são produzidos com um fator de serviço da ordem de 1.2, ou seja, eles aguentam trabalhar com 20% a mais de corrente sem comprometer o funcionamento. Então, esse de 200 ele aguentaria 240 A, isso em regime contínuo. Observe a diferença. A condição de curto-circuito, ou o que a gente chama a corrente de suportabilidade térmica dele, às vezes ele pode atingir até 80 vezes a corrente dele sem ocorrer nenhum dano dele. Está certo que o tempo vai ser reduzido, pode ser alguns segundos ou milissegundos, dependendo da corrente que acontecer. Então, quando você pegar o TC, olha na placa dele, eles vão falar condições nominais, que é aquela que o TC suporta em regime contínuo, e as máximas condições de corrente que ele vai suportar e o tempo que isso vai acontecer. A importância disso é para você colocar o TC compatível com o sistema em que você está instalando. Próxima pergunta. Pergunta de Nexus Polaris. Qual a diferença entre as especificações do TP em relação a 23.100 e 23.000 raiz de 3? Onde se aplica? Os transformadores de potencial de tensão 23.100 são chamados do grupo 1, eles são ligados entre fases. E os transformadores de 23.000 raiz de 3, eles são aplicados em ligações fase neutro ou fase terra, por assim dizer. Então esses transformadores são aplicados no seguinte caso: quando a subestação vai colocar um transformador apenas para serviços auxiliares, eu posso colocar ele tanto ligado fase-fase como fase neutro. Qual que é a vantagem de se ligar um e a vantagem de se ligar o outro? Quando eu ligo ele fase-fase, eu vou gastar 2 vergalhões para fazer a conexão desse equipamento, e às vezes pode ficar um pouco complicado fazer essa conexão desses dois barramentos. Hoje se aplica mais o TP monofásico, ele só tem um ponto de conexão e o outro ponto é a base dele. Fica muito mais fácil fazer a ligação. Você pode fazer em derivação ou você pode fazer em linha sem interromper o circuito. Hoje tem essa opção mais para facilidade de montagem e também deixa o layout bem mais bonito. Agora, qual que eu vou escolher? Tanto faz, você pode escolher o fase-fase ou o fase neutro. Quando a gente vai utilizar ele para fazer medições para potência e essas usinas fotovoltaicas que se aplicam hoje, a gente usa os monofásicos, tá certo? Porque o bifásico eu não teria condições de fazer a conexão, porque teria que fazer ela em triângulo e ficaria muito complexo fazer essa configuração. Pergunta de Rafa M. Sil. Existe periodicidade de disjuntores de média tensão a ser seguida? Essa periodicidade que ele está falando, na realidade, é periodicidade de manutenção. Normalmente, as empresas adotam a periodicidade de manutenção anual. Agora, vai depender da quantidade de manobras que você faz nesse equipamento. Se você faz muita manobra, você vai ter que fazer, talvez, uma manutenção no intervalo menor. Tem empresas que adotam 6 meses para disjuntores de muitas manobras. Quando são poucas manobras, no mínimo, anualmente. Apesar que tem empresas que já têm um cronograma de manutenção bianual. Mas, para ela, esse cronograma funciona bem. Esse foi o nosso Mesh Responde hoje. Siga a gente em nossas redes sociais. Aguardamos sua pergunta e te espero no nosso próximo encontro.